A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de deficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não fosse o caso, né, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, livro físico ou Kindle. Vamos à leitura. Capítulo 5. O patrono. Cerca de 34 quilômetros a oeste de Lagos, o local do primeiro leilão de escravos africanos registrados em Portugal, há um enigma histórico. É a fortaleza de Sagres, situada sobre um promontório que avança sobre o mar, batido por rajadas de ventos e ondas violentas. Ela teria abrigado a mística escola de Sagres, uma grande academia de ciências náuticas fundada no século XV pelo infante Dom Henrique, reunindo matemáticos, geógrafos, cartógrafos, astrônomos e outros especialistas. Pelo menos era o que se acreditava até o final do século XIX, quando historiadores começaram a questionar a existência de tal escola. Nunca se teve notícia alguma de documento, relato ou qualquer registro da época de Dom Henrique que se referisse ao funcionamento da suposta academia nesse local. Nota do narrador. Agora no card, no card em cima do vídeo, vai estar aparecendo o link para outro livro de Eduardo Bueno, A História do Descobrimento, falando justamente sobre a escola de Sagres. Fim da nota do narrador. Em 1919, porém, uma pitada de mistério veio juntar-se ao enigma. Nesse ano, escavações arqueológicas revelaram a existência, no meio da fortaleza, de uma gigantesca forma geométrica construída por um círculo de 48 linhas retas traçadas com montículos de pedras que convergiam para o ponto central da circunferência. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar o significado desse desenho. Alguns estudiosos interpretam ele como sendo uma rosa dos ventos ou um relógio solar primitivo. Outros, de imaginação mais fértil, aventaram a hipótese de que as 58 linhas apontam para a direção do Brasil, os Açores, da Índia e demais territórios que os navegadores achariam, entre aspas, nos séculos XV e XVI. Seria a prova de que ali, de fato, funcionou a escola de Sagres? Na falta de evidências mais concretas, a pergunta permanece sem resposta. O infante Dom Henrique, hoje uma figura nebulosa na história do Brasil e de Portugal, tanto quanto a misteriosa fortaleza de Sagres. Durante muito tempo, atribuiu-se a ele o papel de artífice, incentivador e mecenas das grandes navegações que transformaram radicalmente o conhecimento que até então se tinha do mundo. Era considerado um amante da literatura e das ciências, capaz de reunir ao redor de si um notável grupo de estudiosos responsáveis pelas inovações do período, que imprimiram uma marca duradoura e profunda na história de Portugal. Por isso, passou a ser reconhecido, segundo a história oficial, como Henrique, o Navegador. Hoje, porém, sabe-se que ele estava longe de ser um audaz navegante. Ao contrário, o mais provável é que ele nunca mesmo tenha se aventurado em qualquer expedição oceânica de longo curso. Toda a sua experiência marítima se resumia em 2 curtas travessias do Mediterrâneo, entre a costa portuguesa e o litoral da África. Igualmente controversos são o seu suposto amor pelos livros e os seus conhecimentos de astronomia e matemática
dos quais não há provas e nem testemunhos. Abre aspas. Henrique não era versado em geografia nem em matemática. Não tinha qualquer conhecimento de náutica. E a suposta existência de um grupo de cientistas ao redor dele nunca se comprovou. Fecha aspas. Escreveu o historiador Moen Nieuwt, enfim, autor de um importante livro sobre o tema. Segundo Nieuwt, o mérito da expansão portuguesa nesse período seria mais de Pedro, regente do trono, irmão de Henrique, e a verdadeira força motora por trás das grandes navegações. Como pode ser achado no livro de Nieuwt, A History of Portuguese Overseas Expansion. A History of Portuguese Overseas Expansion. Página 27 a 29. Ao contrário de seu discreto irmão Pedro, no entanto, Henrique seria um bem-sucedido propagandista de si mesmo, como demonstraram as famosas crônicas de Gomes Eanes de Azurara, já citado em capítulo anterior e por ele financiado, cuja vida foi toda dedicada a louvar os supostos feitos do infante. Caso ainda restem dúvidas a respeito da condição de Dom Henrique como navegador e amante de ciências, há certezas absolutas sobre outro aspecto menos conhecido e celebrado de sua biografia. Ele foi um grande traficante de escravos, abre aspas, o pioneiro, o patrono do negócio de cativos africanos, fecha aspas, na definição do historiador Stephen Brown, autor do livro 1494, obra sobre o Tratado de Tordesilhas. Quinto filho do rei Dom João I, fundador da dinastia de Avis, e de Filipe de Lencastre, princesa da Inglaterra, Dom Henrique nasceu na cidade de Porto, em 4 de março de 1394, e morreu aos 66 anos, em 13 de novembro de 1460, solteiro, sem nunca ter tido esposa ou filhos, devido a um voto de castidade e celibato feito ainda na juventude. Em agosto de 1415, com apenas 21 anos, comandou sob orientação do pai e ao lado dos irmãos o ataque à cidadela de Ceuta, na costa da África, para o qual os portugueses mobilizaram 242 navios e cerca de 50 mil homens. Nomeado governador da cidade conquistada, passou em seguida a coordenar as navegações portuguesas como grão-mestre da Ordem de Cristo. Aqui em cima está aparecendo um card, né? Para você dar uma olhada, caso tenha interesse, sobre a tomada de Ceuta pelos portugueses, né? Na verdade, foi uma coisa bem bacana. 20%, isso aqui é a nota do narrador, tá? Na verdade, 20% de Portugal foi no navio e foi lá matar todo mundo. O livro, né, é A Viagem do Descobrimento, do Eduardo Bueno, que também está narrado aqui no canal. Fim da nota do narrador. Dom Henrique acumulou uma lista notável de privilégios e honrarias, muitas delas concedidas pelo irmão Pedro, o regente do trono entre 1439 e 1448. Incluiu uma licença para povoar o recém-descoberto arquipélago dos Açores, a exclusividade das navegações na costa do continente africano, o monopólio da pesca no canal do rio Tejo e o do fabrico do açúcar e o sabão, o direito a escravizar nativos de todos os territórios recém-descobertos a partir de 1455, já sob o reinado de seu sobrinho Afonso V, a propriedade efetiva
de todas as terras conquistadas ou ainda para conquistar. Ainda assim, ele passou a vida em dificuldades financeiras. Morreu falido e endividado, o que levou seus biógrafos, o historiador Peter Edward Russell, a levantar a hipótese de que o infante, embora tivesse o gosto pela aventura e pela conquista, fosse um mau administrador dos seus próprios negócios. Você pode saber mais no Kindle e-book de Stephen R. Brown, no livro 1494, posição 956 e 958. Também no livro de Peter Edward Russell, Prince Harry, The Navigator, página 8 e 27. No ano de sua morte, os portugueses já conheciam relativamente bem cerca de 3,5 mil quilômetros da costa africana, até a altura de Serra Leoa. 3 décadas antes, por volta de 1430, tinham explorado as Ilhas Canárias e os Açores. Em 1440, estavam colonizando a Madeira, achada em 1419. Em 1448, haviam construído o forte de Arguin, ao sul do Cabo Branco, atual Mauritânia, o primeiro entreposto importante do comércio de escravos na África. O maior de todos os feitos fora a ultrapassagem do Cabo do Bojador, um lugar mítico na imaginação dos marinheiros até o início do século XV. Situado na costa do Saara Ocidental, uma área controlada pelo Marrocos. Batido por ondas fortíssimas e cercado por baixios traiçoeiros, o Bojador se projeta mar adentro por 40 quilômetros. Os fortes ventos e correntes marítimas permitiram que os navegadores viajassem em direção ao sul, rente à costa africana, mas jamais em sentido oposto. Antes do século XV, o Bojador era uma espécie de barreira psicológica dos europeus. Lendas medievais diziam que, além desse ponto, haveria monstros, águas ferventes, o próprio Satanás à espera dos marinheiros mais incautos. Os mistérios que envolviam o local também explicariam o trágico destino dos irmãos genoveses Ugolino e Valino Vivaldi, que em 1291 cruzaram o Bojador em uma primeira tentativa de encontrar um caminho marítimo para a Índia, e que jamais se teve notícias. A famosa barreira, na verdade, foi finalmente vencida em 1434 pelo português Gil Eanes, primeiro navegador a ultrapassar o Bojador e voltar para casa são e salvo. O segredo, percebeu ele, consistia em não resistir às fortes correntes que arrastavam os navios para o sul, junto com a costa africana, impedindo-os de navegar em direção contrária. Em vez disso, era preciso se afastar do continente até encontrar em alto mar ventos e correntes marinhas que fluíam no sentido oposto, rumo ao norte. Desse modo, era possível retornar a Portugal percorrendo um semicírculo no Atlântico. Foi também assim, navegando mar adentro, deixando-se levar pelas forças invisíveis da natureza, que entre 1456 e 1460, os portugueses encontraram 10 ilhas no arquipélago do Cabo Verde, situadas a cerca de 500 quilômetros da costa que hoje é o Senegal, e até então completamente desabitadas. Nos 20 anos seguintes, exploraram a costa de Serra Leoa, o Golfo da Guiné, chegaram às ilhas de São Tomé e Príncipe e, por fim, cruzaram pela primeira vez a linha do Equador. O navegador Diogo Cão foi mais longe, esteve no Congo, em Angola, em 1485.
plantou um padrão de pedra com símbolos de Portugal a sul da atual Namíbia. Finalmente, em 1488, Bartolomeu Dias, esse sim o grande navegante, Bartolomeu Dias circundou o Cabo da Boa Esperança, abrindo o caminho marítimo para a Índia e para as viagens de Vasco da Gama, em 1498. E a Pedro Álvares Cabral, em 1500. Algumas décadas mais tarde, em meados do século XVI, Portugal já havia estabelecido o mais vasto império mercantil e colonial até então conhecido na história da humanidade, que se estendia da costa brasileira aos confins da Ásia, passando por toda a costa africana, o Golfo Pérsico, a Índia e o Sri Lanka, a China, a Indonésia e ao Japão. As ambições desse novo império poderiam ser medidas pelo novo título do qual Dom Manuel se autodenominaria, na carta que enviou para o Papa Alexandre VI, em agosto de 1499, anunciando o retorno de Vasco da Gama. Abre aspas. Rei de Portugal e dos Algarves, da Quem e de Dalim-mar, em África, senhor da Guiné e da conquista da navegação e do comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Fecha aspas. Ou seja, Dom Manuel era o dono do Novo Mundo. Charles Boxer, o Imperador Marítimo Português, página 52. Até alguns anos atrás, a história oficial, reproduzida nos livros didáticos, difundia a visão romântica, segundo a qual as grandes navegações e descobrimentos entre o século XIV e XVI teriam o simples gosto pela aventura, sobre a liderança do infante Dom Henrique em Portugal e dos reis católicos Fernando e Isabela na Espanha. Ainda por essa perspectiva, um segundo objetivo seria combater os mouros e expandir a fé cristã na costa da África. Havia assim um espírito de aventura e um forte zelo missionário nas expedições portuguesas e espanholas. Como se verá com mais detalhes mais adiante, no capítulo 22, a Cruz do Chicote. Mas só isso não explicaria o que aconteceu. A motivação principal, como sempre, era a conquista de novos territórios e a exploração pura e simples de seus recursos, incluindo, quando possível, a escravização de seus habitantes. O Reino de Portugal, no final do século XV, era considerado tardio, criado no curso de uma cruzada contra os mouros na Península Ibérica apenas 300 anos antes, e seu fervor religioso ainda estava bem vivo. Em 1418, uma bula papal deu aval às navegações portuguesas, conferindo-lhes o status de novas cruzadas, dessa vez contra os mouros infiéis da África. Marinheiros que se aventuraram pelas incertezas do mar infinito, que acreditavam, por exemplo, numa lenda segundo a qual haveria um lugar desconhecido nas regiões vagamente chamadas de, abre aspas, Etiópias, fecha aspas. O antigo reino cristão, separado de suas raízes originais, cercado de mouros por todos os lados. O soberano desse reino seria o mítico preste João. Preste, entre aspas, era uma palavra derivada de presbítero ou padre no português arcaico. Caberia a Portugal ir em seu socorro. Haveria, de fato, um antigo reino cristão na Abissínia, atual Etiópia, a leste do continente africano. Suas origens remontariam ao episódio descrito no livro dos Atos dos Apóstolos, e já citado no capítulo anterior, a qual, algum tempo após a morte e a ressurreição de Jesus, Filipe, um de seus discípulos, decifra o significado de uma passagem do profeta Isaías para o eunuco, administrador do tesouro da cidade de
Candace, rainha de Meroé, na Núbia, que retornava de uma peregrinação a Jerusalém. Batizado por Filipe, esse alto funcionário africano teria sido o primeiro evangelizador na região da África. Nota: Abissínia e Etiópia são palavras que se equivalem. Tanto posso dizer Mussolini invadiu a Abissínia, como Mussolini invadiu a Etiópia. É frequente em textos antigos, até mesmo do século XIX, o emprego de etíope como sinônimo de africano. A Etiópia ou Etiópias de África. Os Axumitas converteram-se ao cristianismo provavelmente em meados do século IV, mas há sinais que receberam antes, mas há sinais que bem antes já haviam cristãos na Etiópia. Fim da nota. No século XV, porém, o reino da Abissínia estaria longe de ser ameaçado ou extinto pelos muçulmanos. Ao contrário, os cristãos etíopes mantinham boas relações com seus vizinhos e com eles comercializavam inclusive escravos, e especialmente os famosos eunucos, que ainda nessa época eram muito requisitados e tinham alto valor no mundo islâmico. A cruzada contra os mouros e a busca pelo Preste João consumiu o imaginário português e deram um verniz missionário aos empreendimentos cuja verdadeira motivação era militar, mercantil e econômica. Os marinheiros portugueses eram homens rudes, disciplinados e ferozes nas ações de pilhagens. Por qualquer motivo, bombardeavam cidades, incendiavam casas, saqueavam os armazéns e matavam os habitantes que tentassem resistir. Imbuídos de um fervor religioso que hoje seria compatível aos radicais jihadistas islâmicos, degolavam tripulações inteiras de barcos de infiéis que ousassem se colocar ao seu caminho. Nem mesmo mulheres e crianças eram poupadas. Um exemplo dessa imbatível truculência ocorreu nas primeiras viagens à Índia. Ao chegar a Calicut, em maio de 1498, Vasco da Gama foi recebido com desprezo pelo Samorim, chefe local da cidade. Motivo: o monarca indiano considerou desprezíveis os presentes que o navegador trazia de Portugal. A lista, de fato, bem modesta, incluía 12 peças de algodão listado, 4 toucas vermelhas, 6 chapéus, 4 fios de coral, uma caixa com 6 tigelas de lavar as mãos, uma caixa de açúcar, 2 caixas de azeite e 2 caixas de mel. É de fato, né? Irritado, o Samorim só recebeu Vasco da Gama 4 horas depois do horário marcado para a audiência entre eles. Nesse encontro, os portugueses provaram pela primeira vez 2 iguarias desconhecidas na Europa, a banana e a jaca. Na viagem seguinte, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que havia acabado de passar pelo Brasil, os portugueses levaram um presente bem diverso: balas de canhão. Sem paciência para firulas diplomáticas, Cabral atacou Calicut de forma impiedosa. Naquele tempo, a cidade indiana tinha 200.000 habitantes, equivalente à soma das populações de Lisboa, Londres, Roma, Viena, Bruxelas, nessa época, ao mesmo tempo. Nesse mesmo tempo. Sob o fogo dos navios de Cabral, seria a primeira aglomeração urbana litorânea da história a ser bombardeada por canhões embarcados. Como pode ser visto no livro de John Thornton, Africa and Africans, in the Making of the Atlantic World, página 24. É também um erro acreditar que os portugueses e espanhóis se lançaram ao oceano de forma abrupta e resoluta para desbravar e conquistar o mundo num curto período de tempo, no qual teriam desenvolvido rapidamente novas tecnologias
que revolucionariam o conhecimento náutico. As navegações ocorreram de forma relativamente vagarosa, passo a passo, progredindo durante ao longo do período da costa da África, até permitir que Vasco da Gama alcançasse a Índia e Pedro Álvares Cabral o Brasil. Entre a chegada dos portugueses às Ilhas Canárias, em 1341, essas duas viagens passou-se mais de um século. Cada novo avanço financiou o passo seguinte, na forma de captura e venda de escravos e no comércio de mercadorias, ouro e outros metais preciosos. Abre aspas. Nesse cenário, é mais correto ver as inovações tecnológicas como consequência do que causa, ver as inovações tecnológicas como consequências do que como causa das novas descobertas. Fecha aspas. Afirmou o historiador norte-americano John Thornton. Abre aspas. As pessoas desenvolviam uma tecnologia de que precisavam somente quando tinham a certeza de que teriam lucros garantidos a partir dessas melhorias. Fecha aspas. Essas inovações eram, em geral, resultado de aperfeiçoamento de instrumentos e tecnologias já em uso corrente entre os árabes. Caso do quadrante e do astrolábio, que permitiram saber a posição exata de um navio no meio do oceano, mediante a observação dos astros celestes. Na arquitetura naval, a grande novidade foi a caravela, embarcação de 10 velas triangulares ou latinas, mais leve e veloz, capaz de navegar com o vento contrário e de um pequeno calado, o que permitiria manobrar bem próximo da linha da costa, sem correr risco de encalhar em bancos de areia e outros obstáculos. Era o meio de transporte preferido nas viagens exploratórias por terras e mares ainda desconhecidos, repletos de baixios, arrefícios e outras armadilhas submersas. Bem diferente era a nau, um navio de velas quadradas ou redondas, mais lentas e um calado maior, porém com grande capacidade de carga, usado em rotas comerciais já conhecidas. As caravelas e as naus portuguesas singravam os mares, ostentando as suas velas a cruz da Ordem de Cristo, comandada até 1460 pelo infante Dom Henrique e herdeira de outra instituição da época das Cruzadas, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Por trás dela havia uma história bastante misteriosa, em que se misturavam a capacidade de atrair capitais e conhecimento a respeito do sigilo da organização e da execução de projetos de forma hierárquica e centralizada. Essa estrutura serviria de modelo para as organizações das instituições do Estado português na época, como demonstra o jornalista e historiador Jorge Caldeira no livro A História da Riqueza do Brasil, página 41 a 44. As cruzadas contra os muçulmanos, os cavaleiros do templo, também conhecidos como templários, têm uma função de proteger os lugares sagrados em Jerusalém e em regiões vizinhas, além de dar a segurança a peregrinos que viajavam da Europa para a Terra Santa. Seus membros eram monges guerreiros, recrutados entre a nobreza europeia e com um bom treinamento militar. Obedeciam regras rígidas, secretas e só conhecidas na totalidade pelo grão-mestre ou pelo próprio Papa. Tinham grande autonomia e não eram obrigados a prestar contas aos reis. Os novatos passavam por rituais de iniciação e tinham acesso apenas a parte desses segredos, que iam sendo revelados aos poucos, à medida que subiam na hierarquia. Parte desse conhecimento em áreas como astronomia, cartografia e matemática havia sido assimilado no contato com os árabes. Os templários foram também
os primeiros banqueiros europeus da Alta Idade Média, o que, por sua vez, lhes deu grande poder e influência sobre os reis, que frequentemente dependiam de seus empréstimos. E suas fortalezas e castelos tinham caixas-cofre, onde eram depositados o dinheiro, objetos de ouro e cravejado de pedras preciosas, pertence aos peregrinos que partiam para as Terras Santas. Em troca, esses viajantes levavam um recibo, as futuras letras de câmbio, que poderia ser trocado em qualquer sede da ordem e lhes permitiria ir pagando essas despesas da jornada sem correr risco de roubos ou assaltos. Essa poderosa estrutura começou a ruir depois da queda de Jerusalém, em 1244, e da expulsão dos cruzados da Terra Santa. Em 13 de outubro de 1307, o rei da França, Filipe o Belo, mandou invadir a sede dos Templários em toda a França. Mais de 500 monges foram presos em Paris. O grão-mestre Jacques de Molay seria queimado na fogueira em 1314, 2 anos após a extinção formal da ordem pelo Papa Clemente V, aliado de Filipe e também francês. Todos os bens dos templários foram confiscados, mas, para a surpresa das autoridades francesas, o lendário tesouro jamais foi encontrado. A soma apurada de seu patrimônio era muito inferior ao que se calculava. Um boato, na época, dizia que, antevendo as perseguições, os cavaleiros teriam transferido seus tesouros para outro país. Um dos destinos seria Portugal. Outro, a Escócia. Como que a confirmar esses rumores, em 1317, o rei português Dom Dinis deu acolhida oficial a todos os templários perseguidos na Europa, alegando que não tinham cometido qualquer crime em território português. Rebatizada com o nome de Ordem de Cristo, recebeu como sede o castelo-convento de Tomar, tendo o próprio rei a função de grão-mestre. Seria essa a versão aportuguesada dos Templários, que estaria na vanguarda das grandes navegações no século XV e XVI. Em um século, 11 diferentes bulas papais concederam os privilégios à Ordem de Cristo, incluindo o monopólio das navegações, posse de terras, isenção de taxas e impostos e autorização para capturar e vender escravos. Dom Henrique sagrou-se cavaleiro da Ordem na Batalha de Ceuta, em 1415. Em seguida, tornou-se seu grão-mestre, dividindo seu templo entre o convento de Tomar e o castelo na Vila de Lagos, o local do primeiro leilão de escravos, onde havia estabelecido sua residência. A antiga cultura de disciplina rígida e o segredo se manteria inalterada. Abre aspas. Em Tomar e em Lagos, os navegadores progrediam na hierarquia apenas depois que sua lealdade era comprovada, se possível, em batalha, fecha aspas. Escreveu Jorge Caldeira. Abre aspas. Só então tinham acesso aos relatórios reservados de pilotos, que já haviam explorado regiões desconhecidas, e às preciosidades como as tábuas de declinação magnética, fecha aspas. Que outros segredos continham esses relatórios navais? É o que verá no próximo capítulo.